bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 5 de fevereiro. O Visual é o programa diário da TV Brasil que traz informação, traz cultura, cidadania e muito esporte. Entra lá no nosso Facebook, a gente espera por você. E preste atenção no nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. E o Visual começa agora. A onda de calor que toma conta de boa parte do país tem modificado o consumo de energia do brasileiro. E o uso de aparelhos de ar-condicionado em casas e estabelecimentos comerciais aumenta o risco de sobrecarga do sistema. Vale tudo para driblar o calor. No verão deste ano, as temperaturas têm batido recorde em várias cidades. No Rio de Janeiro, bairros da Zona Oeste vivem a estação mais quente dos últimos 30 anos e a sensação térmica chegou a 50 graus. Fevereiro mal começou e São Paulo já registrou a maior temperatura para o mês desde 1943, quase 36 graus. Os termômetros das capitais da região sul também registram médias históricas. Resultado, o ar-condicionado vira o principal aliado, mas a conta de luz... Aumenta bastante, pelo menos uns 60%, 70%. Tá bem cara, subiu bastante. Não são nem 10 horas e este termômetro já marca mais de 30 graus. Segundo especialistas, o calor mais intenso nos últimos anos e a participação mais forte do setor de serviços na economia tem modificado o padrão de consumo de energia do brasileiro. Antigamente, o horário de pico era depois da volta do trabalho para casa, entre as 6 e as 9 da noite. Hoje em dia, ele ocorre um pouco mais cedo, por volta das 3 da tarde. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmam a tendência. Neste horário, vêm sendo registrados sucessivos recordes de gastos de energia. Ontem, a demanda instantânea máxima do Sistema Interligado Nacional ultrapassou os 84 mil megawatts, patamar histórico. Nessa hora, o sol está a pique e os compressores do ar-condicionado passam a funcionar muito mais. Coincide com a volta de trabalho depois do almoço. Está modificando a coincidência de exigência do consumidor. Quer dizer, o que é ruim é que todos os consumidores estão exigindo muito mais às 3h30 da tarde. Esta especialista acredita que o calor excessivo está associado ao aquecimento global e é apenas uma das consequências das mudanças climáticas. A gente tem que fazer uma previsão, sim, de médio e longo prazo para poder enfrentar isso, adaptar as cidades, porque se a gente vai ter mais chuva, mais enxurrada, não pode construir em locais com maior risco, né? Então tem que ter todo um planejamento das cidades, da economia, pensando nesse fenômeno, que vai só piorar ao longo do tempo. Não são só as pessoas que sofrem com as temperaturas altas do verão. Os animais de estimação também precisam de cuidados especiais para amenizar os efeitos do calor, sabia? Zequinha sente na pele e nos pelos os efeitos do verão mais quente dos últimos anos em São Paulo. Ele sente muito calor. Um passeio de 10 minutos para ele no parque, ele fica bem cansado. Quem tem cães e gatos deve evitar passeios nas horas mais quentes do dia, pois o chão pode queimar as patinhas. Também é muito importante que o bicho tenha bastante água fresca para beber, tanto em casa quanto nos passeios. A exposição ao sol de animais com a pelagem branca deve ser evitada para prevenir o câncer de pele. Existe a tosa higiênica, que a gente pode aumentar um pouquinho essa parte de baixo da barriguinha para ventilar melhor. E os cachorrinhos de pelo longo também diminuem um pouquinho a pelagem. Alguns cachorrinhos de focinho mais curto, como o boxer, o bulldog francês, o bulldog, eles sofrem mais com o calor. E não são apenas cães e gatos que precisam de cuidados especiais. Quem cria pássaros e roedores em casa deve ficar atento, pois esses animais são ainda mais sensíveis ao calor. Os pássaros podem ser borrifados com água, mas precisam passar algum tempo secos, pois do contrário podem adquirir fungos. Frutas na dieta também são bem-vindas. O furão pode ter uma piscina para tomar banho. Já a chinchila é o animal que mais sofre com o calor e não pode tomar banho. Colocar o ventilador próximo dessas espécies, ou algum circulador de água. No caso da chinchila é interessante colocar ela em contato com gelo, toquinhas de zinco, que mantém a temperatura mais fresca também. Vamos acompanhar as notícias do esporte com o nosso comentarista Sérgio do Bocage.
Bom dia. O futebol brasileiro vai saber esta noite quantos representantes terá na fase de grupos da Copa Libertadores, onde já estão Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. O Atlético Paranaense e o Botafogo vão tentar se recuperar das derrotas sofridas no jogo de ida nessa primeira fase do torneio. O rubro-negro do Paraná enfrenta o Sporting Cristal do Peru. Como perdeu semana passada por 2-1, basta vencer esta noite por 1-0, que garante a classificação. Mas se sofrer algum gol, vai precisar de uma diferença de 2 gols no placar para seguir na competição. O alvinegro carioca perdeu por 1-0 para o Deportivo Quito, do Equador. E por isso precisa vencer por uma vantagem de 2 gols no placar para se classificar. Se vencer por 1-0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Das 14 equipes que já participaram dessa fase da Libertadores desde 2005, apenas uma, o Corinthians, foi eliminada. O retrospecto não entra em campo, mas os 2 times brasileiros são favoritos esta noite. Até a próxima. No dia 4 de fevereiro de 2004, nascia numa universidade dos Estados Unidos um site para facilitar a comunicação entre os estudantes. Hoje, 10 anos depois, o Facebook é utilizado por 500 milhão de pessoas em todo o mundo, Cláudia. Davi, influencia até o mercado de trabalho. No que você está pensando? Há 10 anos, os internautas respondem a esta pergunta para atualizar o status na rede social que revolucionou a comunicação, o Facebook. Eu uso assim, durante o dia mesmo, para saber informação do colégio, assim, muito pelo telefone, assim, eu acho que basicamente o dia inteiro. O dia todo, para se comunicar com todo mundo. O Facebook ele é realmente bem importante, porque ele integra as pessoas de uma maneira muito boa, tipo, aqui na faculdade, fora da faculdade, tipo, organizando protesto, organizando estudo. No início, o site de relacionamento criado por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, além do brasileiro Eduardo Saverin, alunos de Harvard nos Estados Unidos, era limitado ao corpo estudantil da universidade e se transformou em instrumento de mobilização. Por meio do compartilhamento de informações, vários movimentos sociais ganharam repercussão, como as manifestações de junho do ano passado e os rolezinhos. Pela rede, circulam cerca de 60 milhões de imagens novas toda semana. Com tanta gente na internet, as agências de propaganda resolveram usar o Facebook para o fortalecimento de campanhas publicitárias. É o caso desta agência aqui, que usa a rede social para a criação de campanhas ou até mesmo a geração de conteúdo, aproximando assim a marca do cliente. No Facebook, a grande vantagem é que a gente não está mais com um megafone falando para o público em geral. Agora o consumidor pode dialogar com a gente. O site de relacionamento também fez sucesso nas telas de cinema. Em 2011, o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, ganhou 3 Oscars. Sinal de que essa ferramenta ainda vai dar o que falar. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions! Olhando dados do ano passado, final do ano passado, a gente tem mais de 67 milhões de pessoas no Face. Sendo que se a gente pensa em 2011, no início do grande boom, olhando o Brasil, que estava passando por aquela saída de Orkut, muita gente saindo e tal, eram uns 11 milhões. Abaixo-assinado, manifestação, trabalhador, aluno. Durante a semana, ela é diarista, mas nos finais de semana, sensei. Conheça a tia Cida, que ensina sumô para crianças no quintal de casa. Entrou, botou o mawashi, senta e pronto, nada de zoeira, porque você está de mawashi, você tem que apresentar uma disciplina. É assim que a aula de sumô começa na casa da professora. Depois é hora do mukiso, uma reflexão. Só então vem o aquecimento e o treino. A Cida adaptou este cômodo de uns 23 metros quadrados com um tatame de borracha. E é aqui que, aos finais de semana, ela se transforma em sensei,
termo japonês para professora de sumô. Diarista, a Cida usa o tempo livre do fim de semana para ensinar de graça o sumô para crianças da região. A gente vive num país do futebol, vôlei e judô, alguma coisa, mas é o futebol. O esporte entrou na vida da diarista pela filha Joyce. Aos 6 anos de idade, a menina trocou o balé pelo judô e depois pelo sumô. Hoje, ela e a mãe lutam por espaço na prateleira onde ficam os troféus, inclusive o de campeã brasileira e sul-americana. O professor, amigo nosso, chamou a gente para treinar. A gente treinou algumas vezes e foi pro campeonato. Aí nesse primeiro campeonato eu ganhei. Aí me chamaram para o outro. Aí eu fui ganhando, aí eu nunca mais parei. Entre os adversários mais duros está a falta de patrocínio. Eles me barraram porque a gente não é olímpicos, entendeu? Só patrocínio esporte que é olímpico. Mesmo com todas as dificuldades, a turma continua aumentando. Renan, de 9 anos, saiu empolgado depois da primeira aula. Renan, o que você achou da aula aí? Bem. Você vai voltar semana que vem? Vou. E o Visual termina aqui. Mas a gente volta amanhã. Às 8 da manhã. E não esqueça de participar. Esperamos por você no nosso Facebook. Tchau. Tchau para você, até amanhã. Bom dia.